O nosso entrevistado de hoje no Espaço Todeschini é o radiologista Gerson Prado. Ele vai falar sobre a importância de fazer exames de check-up. O mês de julho é o mês das férias, mas também é um mês em que nós aproveitamos para fazer o check-up. Eu vou conversar aqui no Espaço Todeschini de hoje com o Dr. Gerson Prado, que é radiologista, para saber um pouco mais da importância de estar se fazendo um check-up. Boa noite, doutor. Que prazer tê-lo aqui novamente com a gente. Boa noite, Carlos. O prazer é todo meu. Bom, o mês de julho é conhecido como o mês de que as pessoas mais procuram os médicos para fazerem o seu check-up. E eu gostaria que o senhor falasse da importância de fazer um check-up, não só nesse período, né, mas assim, que as pessoas tenham essa conscientização, principalmente os homens, né, doutor? É verdade. O check-up, algumas pessoas elas têm uma ideia equivocada de que é apenas procurar um médico. Na verdade, o check-up é uma avaliação geral do seu estado de saúde. Não apenas procurar doenças, mas procurar fatores que possam predispor exatamente a você desenvolver algum tipo de doença. E não apenas o médico, você deve procurar durante o seu check-up, um dentista, um personal trainer, quem sabe um educador físico, né, para melhorar seu estado de vida, né, seu condicionamento físico, um nutricionista. Então, geralmente, no check-up você faz uma avaliação geral do seu estado de saúde. Geralmente nesse mês de julho, que é o mês das férias, eu sempre pergunto muito para os médicos, doutor, o senhor vai viajar? Ele, não, Carla, mês de julho é o mês que médico não viaja, né, doutor Gerson? Porque assim, é o mês que mais os consultórios estão lotados, justamente por quê? Porque os pais aproveitam o período das férias, né, que estão aí os seus filhos sem estudar e que eles também têm um pouquinho mais de tempo para se cuidarem, também para cuidar da saúde dos seus filhos, né, doutor Gerson? Aí as férias de vocês acontecem depois. É verdade. Todos os médicos, nesse período, eles geralmente estão trabalhando, né? Teresina tem uma particularidade, é uma cidade prestadora de serviço. Enquanto muitos vão procurar o litoral e outras cidades turísticas, Teresina, a única coisa que tem para oferecer é serviço. Muitas das pessoas vêm a Teresina exatamente procurar o que nós temos de melhor. O melhor serviço que Teresina presta é o de atendimento em saúde. Por isso, muitas pessoas vêm para a capital e nós, médicos, temos que estar aqui presentes para poder dar assistência a toda essa procura. Na verdade, a gente sabe que médico trabalha muito, né, gente? Mas eles também têm direito aí de se divertir um pouquinho, de brincar, de curtir um pouquinho as férias, né, doutor Gerson? Inclusive, a gente fala aqui também no programa de hoje, aproveitando que eu estou aqui com o doutor Gerson, que os médicos também têm que ter essa preocupação, porque muitas vezes a vida de vocês, a correria do dia a dia é tão grande, né, doutor Gerson? Que muitas vezes vocês acabam esquecendo um pouco da saúde de vocês para cuidar da saúde dos pacientes, né? Mas a gente deixa esse alerta aí para os médicos também da importância de estarem cuidando da sua saúde. Claro, todos têm que realmente se dispor de algum tempo para cuidar da sua própria saúde. E o médico realmente ele acha que muitas vezes ele não vai ter nenhum problema de saúde, mas acontece e ela chega para todos nós. Ela chega para todos nós, então, não tem jeito, a gente né? tem realmente que tirar um tempinho e tentar melhorar um pouquinho essa correria do dia a dia. Eu recordo que a gente fez uma matéria aqui no canal Saúde, inclusive com o Dr. Gerson, que ele foi o personagem da matéria, falando exatamente dessa correria do dia a dia, né? Dr. Gerson é professor universitário, trabalha durante o dia, à tarde, ou seja, vai para academia, vai dar aula, corre para um lado, corre para um outro, e aí muitas vezes o tempo, quando a gente menos espera, né, doutor Gerson, o dia já acabou e aí já começa um novo dia. É verdade. Eu fui a experiência viva disso. Durante muito tempo negligenciei exatamente o fato de que todo médico precisa também do seu momento, né, de procurar assistência à saúde. Mas graças a Deus que chegou uma hora que eu tive que procurar e deu tudo certo. E realmente isso é uma lição que serve para todos os médicos também. Bom, agora vamos falar, doutor, com relação a esses procedimentos de check-up que a gente faz, quais os principais exames que devem ser feitos? Em relação aos exames, eu acho que, como eu falei anteriormente, o check-up, na verdade, é uma avaliação do estado de saúde geral do paciente, né? Não necessariamente médico, mas se nós começarmos pela avaliação médica, eu acho que a grande importância disso é você consultar com o médico, ele vai fazer uma avaliação clínica a seu respeito, muito provavelmente ele vai solicitar vários exames, digamos, exames complementares, diagnósticos, e entre eles os mais importantes, que é a bioquímica, né? Saber como é que está o seu sangue, o hemograma, como é que estão as células do sangue, porque elas refletem muito bem o nosso estado geral de saúde. Em seguida, ele deve, muito provavelmente, solicitar alguns outros exames laboratoriais, de rotina, pesquisa de parasitas, que isso na verdade, a nossa região é endêmica, e todos nós temos que periodicamente passar por isso.
Em outras ocasiões, ele vai solicitar exames de imagem específicos para a mulher, específicos para o homem, para a criança ou para o idoso, entre vários outros exames laboratoriais que existem aí disponíveis. Com isso, são vários males, né, que serão evitados com certeza. Exatamente. O objetivo, na verdade, não é detectar a doença, mas prevenir para que o paciente possa se preparar numa eventualidade. Em muitos casos, a gente se depara realmente com estados patológicos e, assim, diagnosticando precocemente, a gente tem a oportunidade de oferecer a esse paciente um tratamento mais adequado, se for o caso. Quais são as pessoas que mais precisam fazer check-up, doutor? Todas as pessoas precisam fazer um check-up periódico, todo mundo precisa periodicamente inclusive procurar. As crianças, né? Inclusive as crianças, exatamente. Periodicamente, elas precisam ir ao médico. A gente sabe que muitas crianças que vão à escola, elas têm dificuldade de aprendizado, a gente não sabe porquê, muitas vezes precisam de um oftalmologista. E os pais têm essa oportunidade, esse mês, para procurar um oftalmologista, saber realmente se o déficit de atenção, de aprendizado está relacionado a isso ou não, se a criança é uma criança que tem problemas de ocupação ou não, procurar um terapeuta ocupacional e assim por diante você fazer várias avaliações. Também, um dentista, né, doutor isso é muito importante. Por isso que eu digo, o profissional da área de saúde, não apenas necessariamente o médico, a gente tem que fazer uma avaliação dentária também. A gente sabe que a cavidade oral também é repositório de muitas patologias. A gente tem que fazer uma avaliação geral disso. Quem não tem uma boa dentição realmente não é apresentável, é uma pessoa que também corre sérios riscos de desenvolver várias outras doenças, né? Com relação às mulheres e os homens, doutor Gerson, quais são os exames mais necessários que o senhor entende que sejam... porque às vezes, o que acontece? Eu digo... até mesmo me colocando aqui como uma paciente. Muitas vezes a gente vai ao médico apenas quando a gente sente algum problema, né, doutor Gerson? E pouco você vai ao médico para fazer um check-up. No caso das mulheres, qual a indicação que o senhor daria para as nossas telespectadoras mulheres, a importância delas estarem fazendo os exames, quais os exames necessários para ela poder se manter bem, porque geralmente um check-up dura em média 6 meses, né, doutor Gerson? E no caso dos homens também. Bom, as mulheres, elas parecem ser muito mais susceptíveis às variações hormonais, né, que os homens. Então, por causa disso, as mulheres, elas são, digamos assim, a vida delas funciona de uma forma mais cíclica. Até mesmo o próprio período menstrual representa muito bem isso. E, periodicamente, as mulheres realmente elas têm que participar de programas de avaliação periódica. E isso inclui fazer exame ginecológico, né, porque a gente pode evitar inúmeras doenças, sejam doenças infecciosas, né, transmissíveis, como uma neoplasia, por exemplo, de colo de útero, de endométrio, fazer avaliações realmente que valem a pena. Mama, hoje em dia a gente sabe que pode evitar o câncer de mama fazendo rastreamento precoce. E mesmo que você tenha uma doença, as possibilidades de tratamento, uma paciente que tem um diagnóstico feito antecipadamente, realmente é muito melhor do que aquela paciente que tem um diagnóstico tardio. Então, a mulher realmente ela se beneficia sobremaneira desses exames periódicos. No caso dos homens? Os homens, todo homem é muito mais reticente em procurar. Geralmente são as mulheres que levam, geralmente, né? Se você for atrás nas clínicas, hospitais e consultórios, a grande maioria das pessoas que procuram são mulheres, na verdade, né? Mas os homens também realmente têm que ir, eles têm que fazer uma avaliação geral do seu status hormonal, a avaliação da próstata, né, que é talvez um dos problemas que mais afetam homens de determinada idade, a avaliação da função urológica como um todo, né, não apenas miccional, mas a função erétil, função sexual, saber se o homem está funcionando corretamente, se ele está dentro daquilo que ele esperava que estivesse ou não, ou se existe algum fator que afeta o seu desempenho, fazer exames laboratoriais para avaliar colesterol, triglicerídeos, avaliar riscos de coronariopatias, né? Todo homem realmente também deve participar desses programas. Idosos também merecem uma atenção especial. Especialmente os idosos, porque eles são muito mais susceptíveis às patologias, e a gente sabe que as doenças degenerativas relacionadas com a própria senilidade, né, elas chegam e esses pacientes têm que se preparar para essas situações adversas, né? E as crianças também têm que fazer, né, doutor? Na verdade, assim, todo mundo tem que fazer um check-up. Acabou-se essa história de achar que você tem sua saúde sempre. Porque seria tão bom, né, se a gente pudesse ter a nossa saúde sempre. Mas as coisas não são assim. O passar dos anos, vão aparecendo muitas coisas, né? O próprio estresse, né, doutor Gerson, assim, acumula muitas coisas no nosso organismo. Ou seja, a saúde é o nosso bem maior. Então, se a gente não cuidar dela, gente... não adianta, né? Assim, a maior importância que a gente deve ter na nossa vida realmente é preservar a nossa saúde, é cuidar da nossa saúde. Eu digo sempre para os meus amigos, doutor Gerson, que dinheiro não é tudo na vida, não.
a saúde é o nosso bem mais valioso, não é? Verdade. A pessoa doente, ela é uma pessoa triste, uma pessoa, muitas vezes, né, ela perde oportunidades de fazer coisas que ela gostaria de fazer. Realmente, a saúde, ela diz muito a respeito daquilo que a pessoa gostaria de ser, como a pessoa é e a luta que ela tem para viver. Eu acho que a saúde realmente, quem tem saúde consegue ter uma vida muito melhor. Ou seja, você vai ter a sua saúde se você estiver se prevenindo sempre. Eu sempre digo isso, gente. Prevenir é a melhor solução. Eu queria agradecer mais uma vez. Nós conversamos aqui com o Dr. Gerson Prado. Ele é radiologista e nós falamos sobre check-up. Obrigada pela participação no programa, viu, doutor Gerson? Deixe suas considerações finais aí. Obrigado, Carla. É sempre um prazer estar com vocês aqui no programa. E realmente pedir às pessoas que procurem o médico, procurem um profissional da área de saúde, não necessariamente procurando uma doença, mas procurando uma melhora no seu status de vida, algumas coisas que lhe aborrecem, que lhe incomodam, procurem uma ajuda, que assim realmente todos nós conseguiremos viver bem, viver melhor e viver mais. E é o que a gente quer. Na próxima semana nós voltamos com mais um entrevistado especial, direto do espaço Todeschini, para você. No próximo bloco tem uma matéria sobre intolerância à lactose. Vamos ver como é feito o procedimento de lipolaser na bioestética.